Vamos lá então, o Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós vamos aqui para os itens, a partir do item número 13, e a gente para onde parar. Nós estudamos nos nossos encontros anteriores os itens 10, 11 e 12, em que Kardec aqui traz aqui um debate, né? Propõe um debate, na verdade aqui discutindo um pouco sobre as objeções que surgem. 3 temas aqui que ele abordou, né? Temas relacionados com a comunicação com os espíritos. A primeira é com relação à linguagem de certos espíritos que não parece digna de elevação atribuída a seres sobrenaturais. E aí então muitas pessoas acabam dizendo que no mundo espiritual todos os espíritos trazem essa limitação de conhecimento, muitas vezes até uma personalidade ainda muito ligada ao mundo físico, né? E aí Kardec lamenta, né, que esses grupos que têm esses contatos não tenham, né, o privilégio de ter a presença de bons espíritos, espíritos instrutores, espíritos elevados, né, para trazer o melhor esclarecimento. Então, muitas pessoas dizem, olha, das comunicações que nós recebemos, somente espíritos comuns, espíritos inferiores. Então Kardec lamenta porque os espíritos se aproximam por afinidade do grupo. Então é o grupo que precisa melhorar. Bom dia, Regina. É o grupo que precisa se transformar. Num segundo ponto, ele fala para nós aqui sobre as personalidades, né, as personagens conhecidas que se manifestam. Então o pessoal pergunta, quer dizer que só espírito famoso, então? E os desconhecidos? Na verdade, o que Kardec coloca que são os desconhecidos, espíritos comuns, né, sem terem destaque naquela sociedade ou nessa sociedade, marcando o seu nome na história, né? Então as pessoas acham que somente esses espíritos famosos se manifestam. E Kardec então propõe uma discussão sobre isso. E no último item, ele fala para nós sobre os espíritos que adotam espíritos inferiores que usurpam nomes conhecidos e respeitáveis. E aí ele fala para nós sobre a dificuldade que nós temos de identificar um espírito que viveu numa época distante da nossa, pelo fato de conhecermos apenas alguns registros da sua história, alguns trabalhos que foram registrados, publicados, enfim, e portanto não dá para saber quem era essa pessoa. Era bem-humorada, mal-humorada, ela era educada, ela era grosseira, como é que ela era? Então o espírito que se manifesta trazendo essa personalidade. Nesse caso então a gente vai absorver exatamente o conteúdo filosófico daquilo que ele apresenta, o conteúdo moral, e não ficar preso na sua personalidade. Já espíritos familiares mais contemporâneos já são conhecidos, né, pelo fato de fazerem parte, né, da nossa convivência, do nosso dia a dia. Portanto é fácil identificar. E nós tivemos inclusive a oportunidade, né, de ter a comunicação do nosso querido amigo Reinaldo, que trouxe toda a sua espontaneidade, toda a sua amizade, carinho por nós todos, né? Então mostra que é muito fácil nós identificarmos, né, esse tipo de relação, pelo fato de nós termos tido contato. Mas se vem um espírito de uma outra época, espírito que não faz parte do nosso círculo, então fica mais difícil. Portanto, o trabalho que deve ser feito é um trabalho de observação, é um trabalho de análise de conteúdo. Se é um espírito que envolvido em filosofia no passado, a sua filosofia tem que ser digna do nome que foi registrado na história, né? Então esses são os detalhes que Kardec foi observando nesses 3 últimos itens, né? Bom dia, Andréia, bom dia, Dona Miriam, bom dia, embaixador. Vamos lá, então esses foram os 3 últimos que nós estudamos, fazendo aqui uma pequena revisão desses itens anteriores. Kardec começa então aqui com o item número 13, e ele diz assim para nós: algumas observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos,
conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é saber a quem nos dirigimos. Mas, ponderam, como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Aqui tem um detalhe interessante de nós observarmos, que quando nós falamos na construção daquilo que hoje nós vemos como base da doutrina espírita, que começou pelo Livro dos Espíritos, depois foi avançando nas demais obras, né? Kardec ele menciona a grande dificuldade que teve em organizar essas respostas. Algumas das questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos são questões quase que idênticas àquelas que os espíritos passaram. Tanto que nós encontramos algumas respostas no Livro dos Espíritos que também foram publicadas dentro de um artigo na Revista Espírita. Kardec pegou um determinado trecho, passou para o Livro dos Espíritos, naturalmente, depois de submeter aquela questão à apreciação, né, dos orientadores, dos coordenadores espirituais do trabalho, e aí então publicou como sendo ali uma resposta válida, aprovada pelo consenso dos espíritos, né, tendo passado pelo controle universal dos ensinos dos espíritos. Né, lembrando que esse controle universal dos ensinos dos espíritos foi um método que Kardec trouxe para nós, e ele desenvolveu bem essa questão lá no livro A Gênese, para explicar exatamente como é que nós podemos atestar aquela informação como sendo válida, não como sendo uma verdade absoluta, mas como sendo válida para a nossa análise, fazendo exatamente com que vários espíritos analisem aquele conteúdo e a partir dessa análise haja uma concordância. Então, por isso, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Bom dia, Fabi. E aí, então, algumas respostas, então, como eu coloquei, Kardec pôde utilizar o texto dos próprios espíritos, mas outras não. E eu até comentei com vocês de uma experiência bem interessante que eu mesmo vivenciei em algumas questões que eu levei a grupos espíritas, a grupos mediúnicos, sobre questões que nós estudamos aqui na nossa sala. Dentre elas, por exemplo, sobre os animais no mundo espiritual, sobre as comunidades no mundo espiritual. Então eu mandei para 3 grupos, né, 3 grupos amigos ali que me deram respostas. E foi bem interessante, porque todos eles respondiam na mesma direção, mas com textos diferentes e com pontos de vistas diferentes também. Por exemplo, a respeito de colônias no mundo espiritual. Um grupo, né, onde teve ali o espírito responsável, trouxe uma resposta falando que realmente os espíritos se juntam em comunidades no plano espiritual, de acordo com afinidade, se organizam, desenvolvem suas atividades, ok. Um outro espírito, já um pouco não tão paciente assim, ele respondeu que sim, existem comunidades, independente de nós acreditarmos ou não. Mas para que eu não ficasse preocupado com isso, para que quando eu chegasse do outro lado, eu mesmo saberia que isso existe. E um outro espírito respondeu também, falando sobre isso. Então, dentro dessa visão, sobre esse tema em especial, sobre comunidades, sobre colônias no mundo espiritual, né? No caso da Ivênia, o Dudu, ela costuma basear a análise delas a partir de trechos de publicações que já tiveram, né? Então, no caso de Emmanuel, de André Luiz, de outros espíritos, então ela faz ali uma junção de uma pesquisa bastante abrangente que ela fez e ela analisa esses trechos, né? Então, e no caso das perguntas que nós levamos para os espíritos, dizia respeito a um outro tema, que falava, por exemplo, né, a respeito da reencarnação, da preparação das reencarnações dos espíritos. Bom dia, Elcio. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec os espíritos respondem que esses animais são encarnados quase que imediatamente. Mas ao mesmo tempo nós encontramos ali espíritos que falam sobre animais de estimação que estavam com eles, falam sobre animais que trabalham no plano espiritual, usando ali, né, em determinadas atividades. Outros são levados. Então nós levamos essas questões. Bom dia, Marli. Nós levamos essas questões. Então, o detalhe foi que cada espírito respondeu
De um jeito proveitoso, de um jeito interessante, mas cada um do seu jeito. E aí quando eu vi com aquelas 3 respostas, eu me vi como Kardec. Por exemplo, se eu tivesse que trazer para vocês uma resposta pronta, baseada naquelas 3 questões, naquelas 3 respostas que foram elaboradas, como eu ia redigir tudo isso? Aí eu teria que fazer uma redação, juntando partes ou juntando orientações com a minha própria linguagem. Ou pegando uma resposta que era ali um pouco mais clara e juntando detalhes das outras. Então Kardec teve um trabalho enorme. Quando nós achamos aqui que 1019 questões, ele foi fazendo uma por uma, analisando tudo isso, imaginemos o trabalho absurdo, porque não eram respostas prontas. Para que houvesse esse controle universal, haveria necessidade de cada espírito trazer o seu ponto de vista e ele juntar tudo num ponto só. Porque cada um fala de uma forma, de acordo ali com o seu perfil, de acordo com o ponto de vista que ele quer abordar. Só para a gente lembrar, né, fazendo aqui um pequeno parêntese para ilustrar aqui a nossa ideia, imaginemos que todos nós aqui viajássemos para um país europeu, para um país asiático, para um país africano. Todos nós para o mesmo lugar. Depois nós voltaríamos aqui para a nossa sala e cada um traria o seu relato sobre aquilo que viu naquele país. Cada um ia trazer um ponto de vista diferente. Mas todos nós falando da mesma verdade, partindo do princípio de que nós estamos sendo sinceros na nossa observação, cultura, economia, clima, culinária, literatura, relacionamento entre as pessoas, todo mundo traz uma verdade. Então nós queremos formar o perfil daquele país, nós juntaríamos tudo isso e montaríamos uma linha de raciocínio que englobasse todas as ideias e que essa resposta trouxesse para nós realmente uma análise sincera, uma análise verdadeira a partir do nosso ponto de vista, que não quer dizer que o fato de nós termos vivido uma determinada experiência, nós tenhamos conhecimento absoluto. Nós somos turistas. Então a gente vai trazer uma impressão daquilo que nós vivenciamos, uma experiência daquilo que nós vivenciamos. Não dá para trazer uma verdade absoluta. Portanto, no mundo espiritual, os espíritos vão trazendo também, que contem, um detalhe importante, de acordo com o seu grau de elevação, o conhecimento que eles apresentam, e é claro que a gente já parte do princípio de que o grupo que trabalhava no plano espiritual para trazer para nós essa base era um grupo conceituado, conhecidos ou não, espíritos ilustres na nossa história ou não, mas o importante é que a linguagem, a ideia que é apresentada, era uma ideia sólida, uma ideia concreta, uma ideia muito válida, verdadeira. E aí então, juntando esse controle universal, Kardec elaborou essas ideias todas. Só que para muitas pessoas, e é o que Kardec aborda exatamente nesse ponto, as pessoas não concordam, elas querem que os espíritos falem a mesma coisa. Então, quer dizer, eu pergunto tal coisa, todo mundo tem que falar certinho, como se fosse uma prova da escola. O que é tal coisa? Todos os alunos têm que dar a mesma resposta. Mas aí eu vou lembrar de um professor de história que eu tive, um professor magnífico que eu tive no ensino médio, que ele não fazia pergunta o que é, ele perguntava, dê a sua opinião. Ou seja, cada aluno tinha que dar a sua opinião sobre determinado tema e no final ele analisava se aquela opinião estava coerente com o tema que foi abordado. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Esse é o detalhe importante que nós vamos analisar. E aí então nessa comunhão de ideias, né, aos encarnados, nós vamos construindo aquilo que a doutrina espírita vai trazer para nós hoje. E depende também, né, do que nos é permitido mostrar exatamente, Mami, né, e também por conta da nossa percepção ou elevação dos espíritos também. Então todos esses detalhes a gente vê que como isso é complexo de montar aquilo que o Espiritismo vai trazer. Por isso que as respostas que nós vamos analisar no Livro dos Espíritos, elas não são respostas prontas com todos os espíritos falando a mesma coisa. Kardec teve que trabalhar. Depois que ele elaborava, lembrando daquelas reuniões particulares que ele tinha com os espíritos, Kardec poderia ter dito assim, isso nós especulamos, analisando que isso era algo bastante concreto para Kardec. Ele pegava uma resposta e perguntava, por exemplo, para São Luís, essa resposta a essa pergunta, tal, está correta? São Luís poderia responder, melhore nesse ponto, faça tal coisa, como já aconteceu. Kardec, inclusive, comenta lá no livro Obras Póstumas que ele estava fazendo um trabalho e aquelas batidas na casa dele que não paravam.
E batia, e ele procurava, não achava o que era. Quando então ele foi para a sociedade e fez uma evocação perguntando se aquilo era alguma comunicação, os espíritos disseram sim, nós estávamos chamando a sua atenção para algo errado que você estava escrevendo. Então olha só que interessante, o trabalho que foi redigir questão por questão, não foi? Quando eu vi aquelas 3 respostas que chegaram para mim, eu já fiquei assim, cara, quanto tempo eu vou levar para ajeitar essa resposta? Imaginando Kardec fazendo 1019. Ele começou com 512, né? Depois ele passou para 1019. Mas era ele e todo o grupo que estava ali trabalhando, todo o grupo que estava ali colaborando com essa atividade. Então é algo muito interessante da gente ver nesse tema que está sendo abordado agora. Kardec continua, vamos lá para a gente acompanhar o raciocínio dele. Eu só quis trazer essa ilustração, porque a partir dela nós vamos entender um pouco melhor aquilo que Kardec apresenta. Ele diz assim, então, vamos lá. Mas, ponderam, como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que vimos de assinalar, há outras de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos. Então, quer dizer, a influência e a forma como os espíritos vão responder, isso não considerando, né, e nem levando em consideração a ideia de que os espíritos não sejam ali honestos, não sejam íntegros nas respostas, partindo do princípio de que todos eles trazem essa integridade. A partir dela, então, nós vamos encontrar espíritos que viveram experiências diferentes, cada um vai trazer seu ponto de vista de uma forma diferente. Sem que isso deixe de ser uma verdade, ou deixe de ter ali uma solidez, né, no tema que está sendo abordado. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Então é que a gente estava estudando nos temas anteriores, né? Kardec coloca então que para você conhecer a doutrina espírita, atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança. Não dá para você chegar simplesmente num dia num centro espírita ou num dia num grupo de estudos e falar assim, eu quero saber o que o Espiritismo tem para dizer. Se você quer, você vai ter que sentar e daqui a alguns anos a gente conversa. Anos, aproveitando aqui Kardec, são precisos para formar um médico medíocre. Medíocre no sentido médico iniciante, um médico ainda com conhecimento raso da sua área de atuação. Então, anos são precisos para formar-se um médico medíocre. E 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então Kardec propõe, poxa, você vai conhecer agora ciências do infinito, e ele traz 2 interessantes, questões da metafísica e da ordem social. Metafísica significa aquilo que está além da matéria, além do físico, conhecimento do mundo espiritual. E esse conhecimento do mundo espiritual diz respeito à origem dos espíritos, o seu destino, encarnação, desencarnação, experiências no mundo espiritual, na condição de erraticidade, a elevação dos espíritos e tudo mais. E quando se fala sobre ordem social, nós falamos sobre a vida que nós levamos aqui no mundo material, aqui no mundo terreno. Ou seja, o porquê das diferenças, o porquê das guerras, o porquê das misérias, o porquê dos conflitos, dos vícios e tendências e virtudes que nós temos. Então o Espiritismo nos permite, e é por isso que eu gosto muito de lembrar vocês, que o Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina, que nos permite emitir opinião sobre qualquer tema no nosso mundo. Qualquer um. Se alguém propuser um tema de qualquer área, o Espiritismo tem algo a acrescentar, tem algo a dizer. Porque ele vai além daquilo que simplesmente está acontecendo. Ele fala sobre a evolução, ele fala sobre ali as necessidades de cada sociedade, ele fala sobre tudo.
E para isso nós precisamos, então, ter um conhecimento profundo, conhecimento abrangente. Por isso que é legal, tem um trabalho muito bacana para vocês que não conhecem, do Espiritismo.net, chamado Comentários de Notícias. Nós encontramos notícias na mídia que sejam notícias interessantes, que a doutrina espírita possa trazer uma visão, e aí nós temos os nossos comentaristas que fazem esse trabalho. Então pega aquela notícia de alguma coisa que aconteceu, e aí então elabora um comentário dizendo, olha o que a doutrina espírita tem para dizer sobre isso. E por isso então metafísica e ordem social. E para isso então haja conhecimento a ser absorvido. E continua, vamos lá. A contradição, ou seja, o desentendimento a uma visão superficial da opinião dos espíritos, a contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer a empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte, quem puder, as definições que se tem dado à gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, ou seja, infantil, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Kardec usa muito essa expressão, provavelmente uma expressão muito presente na cultura francesa daquela época, né? Quando ele diz assim, né, a forma não é nada, o fundo é o que vale, né? O fundo é tudo. Ou seja, a essência daquilo que está sendo dito, e não a forma como está sendo dito. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Aliás, nós estudamos, né, lá no item número 2, eu acho, aqui dessa introdução, o número 1 fala sobre o termo espírita, espiritista, espiritismo, né, e doutrina espírita também, e o segundo, Kardec levanta o termo alma. Então tem alma da parte anímica, alma do princípio inteligente, alma de não sei do que, então ele foi mostrando ali os diversos pontos de vista. E é interessante também a gente lembrar de um outro termo a respeito de vida. O que é vida? Se nós pensarmos na visão espiritual, vida é nossa própria existência. Se nós pensarmos no sentido filosófico, penso, logo existo, portanto eu estou vivo. Se pensarmos no sentido biológico, vida é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. E os três sentidos, o religioso, o filosófico e o científico, os três estão com a razão. Os três estão dizendo que vida realmente tem sentido. Agora, qual é o ponto de vista que eu quero pegar? Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, o arquiteto do universo, acrescento eu aqui, que também é um termo hoje muito presente, a mãe natureza, também é um termo muito atual, etc. Em definitiva, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação, pois, é arbitrária. Aqui Kardec começa a entrar agora na análise a respeito da elevação dos espíritos. Então ele diz assim, ou seja, né, a classificação é, pois, arbitrária, ou seja, cada um então vai fazer uma classificação de acordo com o seu ponto de vista. Agrupá-los-á em três classes.
outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, pelo de Jussot ou pelo de Turner Ford. Nem por isso se saberá menos botânica. Aqui lembrando, né? Peguei aqui rapidamente a biografia de cada um deles, né? Então Linneu, por exemplo, viveu aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Viveu de 1707 a 1778. Então ele foi ali, inclusive, até hoje ele é estudado nas escolas, né? Depois aqui tem o Jussot, 1748 a 1836, portanto contemporâneo de Kardec. E Turner Ford, 1656 a 1708. São 3 botânicos diferentes. São 3 botânicos que, de certa forma, quase que se esbarram na linha do tempo, porque cada um foi vivendo um tempo diferente. Mas o que Kardec coloca para nós aqui é dizendo o seguinte, que todos eles emitem uma opinião sobre botânica. O que vai evoluindo é o conhecimento que vai sendo adquirido, os novos sistemas que vão sendo criados. Muitos sistemas surgem, muitos sistemas se transformam e muitos sistemas desaparecem, mas a ciência vai sempre evoluindo. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante e, não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Então aqui, quando há essas divergências de opinião, aqui o primeiro ponto que nós devemos considerar é uma ideia pré-concebida. Aquela pessoa que já traz uma ideia negativa, ela não quer ver essência, ela quer procurar defeito. Então, portanto, não adianta discutir com uma pessoa assim, porque não dá para mostrar, vamos analisar com calma. Por que o Espírito disse isso? Por que o Espírito disse aquilo? O que a gente pode encontrar de semelhança? Não, eles querem simplesmente que todas as revelações do universo venham a satisfazer ali as suas vaidades. Então, por isso, Kardec coloca isso como um ponto muito interessante, muito válido, a partir daquilo que nós vamos encontrar nas questões que serão trazidas para todos nós. Então, isso aqui é o item número 13, que eu achei bem interessante. O número 14, Kardec já traz aqui também, continua falando ainda sobre essas comunicações. Ele diz assim: passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos, a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. Então aqui, antes da gente continuar, a gente lembra que na Revista Espírita do mês de julho de 1861, nós estudamos o artigo Os Espíritos e a Gramática. Vocês devem se lembrar, né? Quem não conhece, Kardec coloca assim: um grave erro gramatical foi descoberto em O Livro dos Espíritos por um profundo crítico que nos dirigiu a seguinte nota. E aí o Espírito traz aqui, né, a respeito de uma questão de concordância, né, que na verdade aqui é essa parte de gramática, né? Então, uma concordância, ele traz até aqui uma ironia, ele diz assim: eu seria levado a pensar que o vosso espírito protetor escrevente seja um farcista que vos faz cometer erros de linguagem. Apressai-vos em puni-lo e, sobretudo, em corrigi-lo. Então aqui trouxe uma ironia, né? Um sarcasmo aqui para dizer que o espírito que respondeu, que cometeu um tal erro que ele apontou, e Kardec depois ele se dedicou aqui a trazer, né, a opinião de gramaticistas, né, estudiosos da gramática francesa, mostrando que é possível também escrever daquela forma. Mas Kardec falou, mas tudo bem, não tem problema, na próxima edição a gente corrige para não haver mais esse problema. Mas como foi colocado aqui em cima, né, Kardec na introdução, por um profcrítico, então isso já mostra, né, que essa pessoa é aquela pessoa chata, né, que qualquer coisa que ela percebe, ela nem está prestando atenção no que os espíritos estão dizendo. Ela está prestando atenção no como eles estão dizendo.
E, portanto, a gramática é muito mais importante do que o conteúdo filosófico. Então, nesse item número 14, Kardec vai falar sobre isso. Então ele diz assim: a ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso um objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Então, quer dizer, é uma bobagem, né, perder tempo com isso, de ficar apontando detalhes de comunicação de um espírito, na forma como ele se expressa, na forma como ele escreve, seja através da voz, da fala, seja através da escrita, de você se prender a esse detalhe sem sequer se preocupar com o conteúdo da mensagem. E ele diz assim: poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometido por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Até para lembrar também que os livros que são publicados hoje, livros de ciências, livros de filosofia, livros de literatura, tem aquele belo revisor, né, que lá da gráfica, que faz ali uma revisão geral para corrigir tudo. Então ninguém presta atenção no original, na matriz daquele que é o escritor, do autor da obra. Que ele vai escrever aquilo que ele pensa, ele está preocupado em dizer aquilo que ele está sentindo, no raciocínio que ele desenvolveu. E aí então o redator, na verdade, né, que faz a revisão, é ele que vai corrigir os pingos, os is e tudo mais, os pontos e vírgulas, para o livro ficar claro. Então aqui nesse caso, como ele está colocando, né, os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio na terra, sem que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Quer dizer, ele não deixa de ter o saber pelo fato dele ter escrito uma vírgula fora do lugar. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem, quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizarem das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem que exprimem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Então, aqui, antes da gente continuar, quanto mais desprendido da matéria o espírito se encontra, maior é a fluidez das suas ideias. Né? Então, quando a gente tem ali os espíritos ainda muito ligados ao mundo físico, e a gente observa nas obras de André Luiz, quando ele fala, né, sobre as conversas que existem no plano espiritual, assim como também aqui na própria conversa que existe no livro de Manuel Filomeno de Miranda, os diálogos que vão acontecendo são diálogos falados, são conversas travadas entre os espíritos. E por que isso tudo? Porque naquele momento essa é a linguagem mais clara e mais acessível para aqueles que estão versando. Mas imaginemos como é que os espíritos nas esferas mais elevadas, como é que eles se comunicam. A ideia que a gente tem é que eles ficam conversando, palavra por palavra, frase por frase, para poder trazer ali um determinado pensamento. E na verdade não. Jogam pacotes de ideias, e os outros vão assimilando esse pacote de ideias, tudo sendo processado de uma forma muito rápida. Seria fazendo uma comparação, né, da nossa internet da época da conexão de escada e hoje a internet da época da fibra ótica, em que os pacotes de ideias vão fluindo rapidamente. Só que esses espíritos, quando vão se comunicar com o mundo físico, aí é necessário não apenas reduzir aquela velocidade com que as ideias fluem, mas também transformar essas ideias em palavras. E mais do que isso, se preocupar ainda com regras gramaticais, regras de concordância. Como isso é complicado? Pois é, né? A Fabi, né, no caso, que tem aqui uma clareza maior na percepção, né, já que a Angelina e o Dudu trabalham de uma forma mais inconsciente, então não é possível que percebam essas ideias fluindo, né? Mas no caso da Fabi
que tem ali, né, uma mediunidade mais consciente, então os espíritos vão falando, e como diz o nosso amigo Reinaldo, né, Fabi, né, coitado da cabecinha dela, né? Por que isso tudo? Porque os espíritos querem falar logo, mas tem que ficar ditando palavra por palavra para poder fazer com que o texto depois fique completo. E isso é muito difícil. Então, quer dizer, uma vírgula fora do lugar, sem considerar todo esse trâmite que as ideias precisam passar para poder chegar até nós aqui, é simplesmente ali um apontamento crítico daqueles que são realmente muito chatos. Né? Até encontrar, e mesmo que não encontrem também, né, Elcio, muitas vezes ali o espírito vai dizer, olha, é o que tem para hoje. Então a gente vai comunicar desse jeito mesmo e a gente vai fazer força. Então esse gargalo que existe entre o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo físico traz essas dificuldades todas, e ainda por cima Kardec lembra aqui que ainda tem esse problema de falar de uma forma correta para os chatos, né? Andréa colocou lá em cima. O importante é a essência da mensagem, coisa que os críticos não têm condição de alcançar. Exatamente, Andréa, porque, como Kardec coloca, aqueles que fazem esses apontamentos não têm aquele tempo de estudo. Então, o tempo, perseverança, o cuidado, a análise, ele simplesmente pega uma resposta e fala, olha, esse ponto aqui está fora do lugar. O Espírito escreveu isso aqui com letra minúscula. Olha que coisa mais infantil. Sendo que a essência da mensagem é aquela que vem toda, né, traz ali um conteúdo muito importante. Né? O embaixador lembrou ali aquele barulhinho clássico, né, da conexão de escada. E é isso aí mesmo. Então por isso Kardec vai lembrar disso, né? E ele segue dizendo ainda. Então ele diz assim, né, muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as suas ideias. Nós já falamos sobre isso também. As dificuldades que os espíritos têm de trazer uma ideia que vai além da realidade material que nós vivemos. Como é que vai trazer uma descrição ou trazer uma experiência que um espírito vivenciou no mundo espiritual, coisa que não existe aqui no mundo físico? Seria como se nós estivéssemos num outro país, trazendo aqui essa ilustração bem básica, vendo ali um determinado cenário, uma paisagem, uma determinada atividade sendo realizada, e você vai descrever, por exemplo, uma coisa bem simples que eu já brinquei com vocês, uma pessoa saboreia um determinado prato, com temperos e tudo mais, e chega aqui no Brasil para fazer uma comparação com alguma coisa que está perto daquilo. Eu vou dizer assim, olha, não é banana, mas parece banana. Não, mas não quero que pareça. Eu quero que você me dê o sabor exato. Ah, eu não sei dizer. Não sabe dizer porque simplesmente a gente não tem comparação. Então são sensações, são sabores, são coisas que nós observamos no nosso mundo, que nem sempre a nossa linguagem encontra uma palavra precisa para dizer o que é aquilo. Imaginemos nesse universo que existe à nossa volta do mundo espiritual, para trazer para esse mundo pequeno, esse mundo material que nós temos aqui. E continua. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência e lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Então, quando ele fala da pena, ele está dizendo de alguém que está transcrevendo aquilo que ele está dizendo. Pegar um sábio, por exemplo, que vai trazer para nós ali um ditado de uma determinada tese que ele está desenvolvendo, e aí ele pede para alguém, para um aluno do ensino médio, ou para uma pessoa que tem uma cultura comum, transcrever aquilo que ele está dizendo. Não vai entender palavras, vai escrever de um jeito que vai aborrecê-lo, porque vai encontrar aquele cérebro, aquela mente limitada. Isso é um obstáculo, é um entrave muito grave, muito difícil que os espíritos acabam experimentando. Mas mesmo assim, o importante é fazer com que a ideia chegue.
A André colocou, né, ontem foi um parto para eu tentar explicar qual o sabor do azeite de dendê. Não consegui. Eu também não sei qual é o sabor, você vai ter que me explicar depois. Porque eu também não conheço. Então esse vai ser a sua lição de casa, Andréia. Vai desenvolver um texto para descrever para nós o que é o azeite de dendê, tá bom? Vamos lá, né? Não conheço, não. Compreende-se, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente de todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso poerista, a despeito da ignorância do médium. Né? Então, ali, apesar da ignorância do médium. Então, muitas vezes o espírito traz uma poesia, aí vem o chato da literatura dizendo, olha, essa métrica aqui está errada. Aqui o espírito esqueceu de fazer tal coisa. Olha, aqui no começo tem uma letra minúscula. Para e lê a mensagem. Lê a poesia, aprecie o que ela está querendo te falar. Pare de ficar se apegando a essas coisas infantis. Então isso mostra para nós ideias pré-concebidas que pessoas trazem, aquele olhar crítico, aquele olhar negativo, sem se preocupar. Ele não quer elogiar, ele quer encontrar defeito, porque essa é a tendência que ele apresenta. Então é isso que Kardec traz para nós aqui nesse item. Bom dia, abraço. Falando então desse conteúdo, né? Então esse é um ponto também valioso que ele apresenta para nós. A Fabi colocou, vixe, eu me apego, né? Não paro de escrever e arrumo aqui e ali, né? Pois é, mas é natural que nós escrevamos assim. Mas no caso aqui, Fabi, quando nós falamos de um processo de comunicação dessa natureza, a linguagem é importante, os espíritos, sem dúvida nenhuma, se esforçam para isso, porque eles conhecem, importante saber, eles conhecem, né, o senso crítico nosso, eles conhecem as dificuldades que eles vão encontrar aqui no nosso mundo para trazer uma ideia do mundo espiritual com tantas e tantas limitações que nós ainda apresentamos. Só de lembrar, por exemplo, que os espíritos eles eram muito rigorosos quando eles traziam comunicações através do Divaldo e do Chico. E por que tudo isso? Porque eles sabiam que esses dois eram grandes divulgadores. E pelo fato das mensagens que eles publicam chegarem às massas, é muito importante a qualidade daquilo que vai ser apresentado. Por isso, então, todo aquele lado, então eles sempre se esforçavam muito para que tanto Chico como Divaldo estudassem muito, para que lessem muito, para que compreendessem a linguagem, para facilitar essa comunicação. Porque aquilo que viria não era algo particular, era algo público. E se você vai mostrar para as pessoas uma nova ideia, um novo mundo, uma nova realidade, é importante que você primeiro ultrapasse a barreira da vaidade e do orgulho que nós criamos. Então eu só leio textos que forem muito bem escritos. Só leio textos que foram impecavelmente, já que os espíritos são sábios, como disse Kardec, então essa sabedoria deles vai se refletir naquilo que eles escrevem. Para isso, então, eles se esforçam, porque eles sabem qual é exatamente o destino daquelas comunicações. Assim como acontece com um jornalista, por exemplo. Quando ele vai escrever no WhatsApp para conversar com a família, ele escreve tudo abreviado, escreve de qualquer jeito, mas quando ele vai publicar uma notícia no veículo de comunicação, aí é diferente. Aí ele tem que tomar todo o cuidado, não pode ter abreviaturas, não pode ter coisa fora do lugar, vírgula fora do lugar. Esse é o rigor que ele coloca exatamente por causa do cuidado que tem que ter. O Brás lembrou em cima da qualidade intelectual, isso foi importante, foi falado agora há pouco, Brás. Depois, o Elcio colocou na educação mediúnica, estudo constante, né? E não é somente estudo técnico, é muito importante o estudo daquela área de trabalho do médium, né? Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, com comunicações envolvendo temas do Evangelho, que ele estude o Evangelho, para facilitar a comunicação entre as duas mentes. Se ele vai ser um médium que vai trabalhar com literatura, leia, para poder lembrar sempre da construção, da redação. Então, tudo isso é importante.
André colocou, né? Acho que não, né? Você está escrevendo algo que não pensou, então é natural que queira repassar com mais cuidado, né? Pois é. Essa transcrição é assim mesmo, né? A Fabi colocou, né? Mas olha, engraçado que eu percebo um cuidado com a escolha das palavras, né? Tem palavras que são muito bem escolhidas para garantir o sentido da frase. E essa já não é minha preocupação, mas deles, né? Acredito que os espíritos que se comunicaram no livro Espíritos também tiveram essa preocupação, porque tem palavras que trazem um sentido muito específico. Eu não sei se estou me expressando bem, sim. E, inclusive, as dificuldades que eles encontram é tentar trazer uma ideia que é clara no mundo espiritual, mas que para nós é nova. Assim como nós temos hoje os neologismos, o neologismo é você criar termos novos. E nós temos, né, constantemente criado termos novos. Nós temos, por exemplo, a palavra ecologia, tecnologia, física quântica, são tantas palavras que de geração em geração vão surgindo palavras novas. E como Kardec mencionou na primeira parte da introdução, na primeira parte da introdução aqui do Livro dos Espíritos, ele lembrou, né, que para ideias novas são necessárias palavras novas. E no Livro dos Espíritos eles estavam trazendo um conteúdo absolutamente revolucionário. E para isso, então, não apenas palavras novas, mas ideias novas também precisaram ser construídas para que nós entendêssemos o que eles estavam dizendo. E isso é muito difícil. Né? A Angelina colocou que consegui deixar o computador tarde, né? Para tarde não entendi, Angelina. Por favor, depois coloca direitinho. Eu acho que lembrou, né, interpretações dúbias, no caso precisa ser clareza na resposta, né? No caso do médium João Berbel deve ser difícil, né? Ele é analfabeto. Mas no caso do Berbel ele trabalha muito mais com cura, né, Brás? Por isso os espíritos então entendem a necessidade de encontrar um médium que favoreça essa comunicação, embora o analfabeto é de hoje, né? Porque o analfabetismo é uma experiência atual que ele está vivenciando. Mas como espírito ele pode trazer, por exemplo, uma bagagem intelectual bastante profunda. Né? Mas é claro que os espíritos vão encontrar o meio de comunicação mais prático para determinada finalidade. O Dudu trouxe para nós aqui, né, nosso querido amigo Adelino, né, bem-vindo, obrigado pela poesia, e diz assim para nós, né, para trazer um raciocínio em cima dessa ideia, né? Diz assim para nós: a voz da mente fala, eu escrevo do meu jeito, pensamentos que vêm e eu coloco, as frases se formam ajustadas, e do nada tudo vai se formando, de linha a linha o verso chega e eu gosto. Estudei para juntar isso tudo que chega. Que é isso? Verso é voz do coração, e coração não escreve. A mente somente sente e eu escrevo. Curvas e retas vão surgindo, e a métrica? Sei lá. O que importa será sempre o que eu quis contar. E histórias são faladas do meu jeito. E assim tem que ser, e foi. Né? Tá ali então. Obrigado, né, sempre resumiu tudo, né? Ou seja, no caso, para trazer para nós ideias, sentimentos e tudo mais dessa natureza, simplesmente é o coração que fala. A mente que se vira para poder organizar. Mas é o coração que quer dizer. E a linguagem, nesse caso, a linguagem vem do jeito que tem que ser. Né? Então, assim, todo esse trabalho, essa grande dificuldade. E é por isso que a gente vai lembrar sempre que Kardec coloca, né? Aqui nesse ponto agora, né? Os críticos sempre vão procurar defeito. A visão já é negativa, né? A tendência já é negativa. A André lembrou lá em cima, né? Tem um professor que é super chato com relação às palavras de Kardec, que Kardec usa. Né? Quando fala alguma coisa, ele diz: lê de novo porque você não aprendeu a essência. Né? Então, quer dizer, tem que exigir ali o esforço do aluno. Né? Elcio colocou, né? Pois é, né? Chico não tinha nenhum conhecimento, mas o amor dele superou tudo. Conhecimento da última encarnação dele, né? Pois é, mostra pela qualidade daquilo que ele faz. Bom, muito bem, meus amigos. A gente tem aqui o próximo, né? Que é o item número 15. Deixa eu ver aqui. Kardec vai falar um pouquinho. Ele é um pouco longa. É um pouco, não é tão longa assim, mas a gente já está no... Deixa
Deixa eu ver aqui. Não dá para ir sempre, porque o tema não é lá aquelas coisas, mas vamos lá. Assim, lá aquelas coisas no sentido de tantas reflexões. Vamos lá. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregaram a esses estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Então ele está dizendo assim, aquelas pessoas que acabam ficando meio desorientadas, né, até mesmo classificadas com determinadas doenças mentais, pelo fato de focarem demais no estudo do espiritismo. Olha que coisa maluca, né? Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem o cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos de inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado um instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Então, quando se fala em mártir do trabalho, é aquele que sacrifica pelo trabalho. E muitas vezes esse sacrifício traz ali, então, né, infelizmente, essas perturbações, dependendo da forma como a pessoa se dedica a um determinado estudo, a um determinado trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Já não tivemos gente aí que cortou a orelha, pessoas que ficou maluco, né, pessoas que ficaram malucas e tudo mais, fanáticas, né? Então nós vamos encontrar pessoas de toda ordem nessas diversas áreas das ciências humanas. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Aqui me fez lembrar o filme Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, em que ele interpretou o papel de um matemático da década de 50, 60 na Inglaterra, e ele era um gênio da matemática. Só que ele sofria de distúrbios, né, mentais e passava por alucinações. Mas ele era uma daquelas mentes privilegiadas, né, que realmente ali marcou, né, no desenvolvimento das teorias da matemática. E isso virou esse filme, um filme fantástico, se vocês puderem, Uma Mente Brilhante, que vai mostrar exatamente isso, né? Ou então também ali do Segredo, me esqueci o nome do filme, mas era um matemático também na Inglaterra que descobriu a forma como aquela máquina Enigma, né, que foi usada na Segunda Guerra Mundial, o modo que atuou para poder quebrar, descriptografar aquela máquina. E também o filme conta a história dele. E ele também era uma pessoa que tinha ali aquela fixação pela matemática. Me esqueci o nome, se vocês lembrarem, por favor. Ele tinha uma fixação pela matemática a ponto de passar por distúrbios de relacionamento com as pessoas. Ele se isolava de tal forma porque o pessoal falava assim, cara, esse é maluco. E na verdade não é a matemática que o deixou assim, é a predisposição que ele já tinha para viver essa experiência. Vamos lá. Digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura,
Então, quer dizer, alguém que traga uma predisposição a esses distúrbios de saúde mental, não importa onde ele estiver, esse excesso de dedicação que muitas vezes pode provocar nele, né, uma crise, esse tipo de estímulo pode vir de qualquer área. Ele pode estudar o espiritismo, ele pode estudar a matemática, ele pode estudar a Bíblia, ele pode estudar a arte. A predisposição é dele, não é aquilo, não é o objeto de estudo que provoca nele esse tipo de efeito. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito, como ele colocou. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda, a vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Lembrar aqui o jogo da imitação, obrigado André, do Benedict Cumberbatch. Né? Então tá ali, ó, ele resolveu o mistério da criptografia nas mensagens dos alemães. Né? Então tá ali, ó, o jogo da imitação e Uma Mente Brilhante. 2 filmes recomendados para vocês no fim de semana, tá? 2 filmaços. Mas assistam com essa perspectiva daquilo que Kardec está mostrando para nós, tá? E o pessoal do plano espiritual também, se tiver um streaming ali, pode assistir também, que é bem legal. Porque lá do outro lado deve ter também, né? Por que não? Se não, estão convidados a assistir com a gente. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Então Kardec começa a mostrar para nós sobre o entendimento que o Espiritismo traz a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Então isso nos preserva das dificuldades, das aflições, das angústias, porque nós temos ali, do aspecto consolador, uma grande fortaleza que o Espiritismo nos proporciona. E, portanto, facilita a nossa vivência das diversas experiências que nós vamos alcançar aqui no nosso mundo. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá aqui, então. Um minutinho só, caiu a conexão aqui, já está voltando. Pronto, pessoal, já voltei. Rapidinho, então. Quando vocês não estavam ouvindo, o problema era comigo aqui, mas já caí, já voltei e nem doeu. Então vamos lá, onde eu estava lendo aqui. Então eu falava para vocês que o Espiritismo nos fortalece diante das experiências da vida, fazendo com que essas aflições que poderiam ser a causa ou o estímulo para alguns desses desequilíbrios, nós acabamos ficando imunes. Né? Acabamos ficando imunes não, mais fortalecidos para enfrentar. Tá? Regina, eu passei 2 filmes, O Jogo da Imitação e Uma Mente Brilhante. Tá? Então são 2 filmes que a gente coloca como sugestão para ilustrar aqui esse tema que nós estamos abordando. Ou então até mesmo, né, assistir ali a vida de Vincent van Gogh. Também vocês vão encontrar ali uma orelhinha perdida. Se vocês acharem a orelha dele, vocês podem devolver. Que também ali chegou nesse ponto. Ele também era tratado ali como alguém que perdeu a sanidade, né, diante daquilo que ele estudava, daquilo que ele vivenciava. E foi a arte que o levou à loucura? Não, é uma predisposição que ele já tinha. Porque se fosse assim, todos os artistas correriam esse mesmo risco. Vamos lá. Demais, aqui foi colocado, né? Falando sobre os espíritas, né? Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Então, quantos aqueles conseguiram sair dessa tendência, né, da autodestruição,
pelas angústias da vida pelo fato de ter sido consolado e fortalecido pelo Espiritismo. Esse é um dos resultados do Espiritismo. Abraços, Elcio. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhes sondar as misteriosas profundezas. E para finalizarmos, cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito o que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros dedicados. Bem frágil seria a religião, se por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhes faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então Kardec aqui mostra para nós a respeito daqueles que são críticos, que muitos daqueles que se dedicam ao Espiritismo acabam apresentando esse desequilíbrio. Kardec diz, nada disso, qualquer lugar é assim, qualquer pessoa pode passar por isso desde que ela tenha a predisposição. Fabi colocou, alguns familiares me colocavam medo com a mediunidade, diziam que eu ia ficar louca. É difícil, de vez em quando ainda ouço um cuidado com isso de espiritismo. Pois é. E Kardec vai lembrar aqui também que a ideia do diabo, por exemplo, que são dogmas das religiões tradicionais, quando descrevem infernos, quando descrevem demônios, diabo e tudo mais, essa imagem tétrica, essa imagem pavorosa, leva muitas mentes frágeis a entrar nesse caminho do desequilíbrio emocional. Porque elas já trazem essa fragilidade, essa predisposição. Então o Espiritismo, pelo contrário, ele fortalece, ele não leva ao desequilíbrio. Meus amigos, é isso. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Paramos aqui no item, fechamos o item número 15, vamos para o item número 16, e aqui depois entraremos nos prolegômenos. Então, finalizando aqui o nosso estudo. Dudu trouxe para nós aqui, a moça escreve sem ouvir, mas ela escreve ouvindo, e assim a audição do médium funciona quando esse ouvido escondido por vezes silencia na sua mente, mas que por vezes, muitas das vezes, você traz na sua consciência, na sua paciência, que eu posso deixar o recadinho tão bonitinho, onde você, no seu querido filtro, transforma momentos diversos descritos da melhor forma que tu possa escrever para todos vocês. Então, vai falando para nós aqui desse mecanismo de percepção, de captação que o médium tem, de perceber aquilo que chega por parte dos nossos amigos, para Fabi, Fabi? Então ali, muitas vezes ali o ouvido se perde, a mente trabalha, e você procura ali articular as ideias, então porque exatamente ali os espíritos transmitem. Você ali é receptora, então está ali, recadinho para você. André